Seja bem-vinda, seja bem-vindo. 14º episódio, segunda temporada, O Que Não Fazer em Vendas. Muito bom estar aqui com você mais uma vez, onde nós vamos falar sobre vendas modernas e nesse episódio tratando de vendas B2B de forma cada vez mais profunda. Eu sou o Hugo Santos e é claro, aqui comigo na mesa está meu irmão, o incrível, o inabalável, o inoxidável Luiz Schmidt. Meu Deus, mas nem o ChatGPT me chama desse jeito, que carinho. Ai, que felicidade estar aqui nos estúdios da Vesa. Esse estúdio que está acolhendo a gente com com um carinho gigante, mas também com uma qualidade muito top, onde a gente fica muito feliz de colocar o nosso conteúdo aqui, sabendo que ele vai ser colocado e ele vai ser espalhado nas plataformas da própria Vesa, no YouTube, no Spotify, em tudo quanto é lugar. A gente está com o nosso conteúdo aqui e a gente fica muito feliz pela parceria. Exatamente, Vesa TV que nos acompanha e grava aqui o Que Não Fazer em Vendas, como o Luiz disse, canal do YouTube da Vesa TV, tem lá todos os episódios, uma playlist específica do Que Não Fazer em Vendas. Spotify, procure a gente nas redes sociais, a gente vai daqui a pouco passar os nossos links aqui também. E, claro, no vesatv.com.br, os nossos episódios eles estreiam às terças-feiras, às 9h30, e mais algumas reprises ao longo da semana muito bacanas para você. Então segue a gente nas redes sociais. Luiz, onde é que se encontra o Luiz Schmidt nas redes sociais? Você que está assistindo a gente aqui tem um episódio completo, mas lá no meu Instagram, @LuizSchmidt, você tem, não é só nugget, porque a gente é fitness. Exatamente. Então a gente também tem biscoitinho de polvilho sem glúten. Sabe o que é? É aquele biscoitinho, ou seja, você pega um episódio, fatia ele bem pequenininho, e lá você consome um conteúdo rápido, mas depois com profundidade. Você chega pra cá que você vai ter tudo, mais de uma hora de conteúdo top pra você. É isso aí, eu, Hugo Palestrando nas redes sociais, você me acha como Hugo Palestrando no Instagram, me acha como Hugo Palestrando também no LinkedIn. No LinkedIn é onde, inclusive, eu posto mais coisas sobre vendas, marketing, todos os assuntos que a gente trata aqui no O Que Não Fazer em Vendas, beleza? Então fique de olho, faça contato com a gente para consumir cada vez esses conteúdos nossos, aqui na Vesa TV ou nas nossas redes sociais da Vesa TV também. E de quinta-feira eu abro caixa de pergunta lá no meu Instagram, que aí as suas perguntas podem aparecer aqui. É claro que agora a gente tem entrevistas e nem sempre ela vai aparecer, mas nós temos aqui um episódio ou outro que a gente grava, que é um aulão, a gente chama de aulão. Isso. E aí esse mês ainda você vai ter um grande aulão, onde a gente vai colocar umas perguntas para você que foram pedidas e elas estarão aqui. É isso aí. E hoje vamos falar de quê? Vamos falar de vendas B2B na indústria, certo, Luiz? Olha que legal, quando eu e você, nós nascemos na indústria. Exatamente. Então, boa parte das pessoas tem a indústria, ela é muito representativa no nosso país. E aí, quando a gente começa a falar de vendas B2B, parece que a gente está falando só de serviço, ou parece que a gente está falando de venda de produto para o varejo. Sim. Mas quando a gente fala para a indústria, tem um mercado gigantesco. E hoje a gente vai falar de uma categoria muito específica da indústria. Porque assim, vamos imaginar, a gente tem aquele que produz, a gente tem uma empresa produziu, mas muitas vezes, por conta até da quantidade de cliente, ela não consegue vender diretamente aos seus clientes finais. Então, ela precisa de um caminho a se enxergar nesse cliente final. Distribuidores, revendedores, instaladores, e tem uma série de caminhos. Então, hoje, a gente vai falar dessa faixa, que é a faixa de distribuição para chegar no cliente final, e a gente está com uma pessoa que é especialista nisso. É um amigo, é um irmão, temos histórias divertidíssimas de quando eu comecei a minha carreira, que estava junto com ele. Nós começamos a carreira em uma empresa que ele vai contar para você, que é uma indústria, e hoje ele está como gerente de produtos na Nortel, que é um distribuidor. É um grande distribuidor, um dos maiores distribuidores aqui. Então, quero chamar a tela aqui, Rodrigo Mushi. Seja muito bem-vindo. Olha só, para você que está vendo, Rodrigo Mushi, ele é gerente de produtos na Nortel, já passou pela Philips, já passou pela Schneider, tem uma história maravilhosa. E só que assim, o grande trunfo da vida dele é porque ele é marido da Renata e pai do Ben e da Lara. Qual que é o nome da filha? Ele vai falar aqui. Elisa. Perdão, da Elisa. É o pai do Benjamin e da Elisa. E eu te falo uma coisa, a Renata, ela vai pro céu, estão juntos há muitos anos, é uma mulher fantástica, uma história linda, eu tenho certeza que ele se orgulha muito dessa história, dessa trajetória. Rodrigão, meu irmão, seja muito bem-vindo, se apresente para esse público nosso, tenho certeza que você tem muita coisa para contar e a gente vai fazer algumas perguntas, mas quem é Rodrigo Mushi? Fala, Lu. Bom dia, Hugo. Já tô te seguindo aqui no Instagram, tá? Opa, tamo junto. Seguir aqui, cara. Já me agilizei, não te conhecia. Tenho o prazer de te conhecer agora. Valeu. Luiz, a gente tem muitos anos de caminho aí, de conhecimento, né?
Realmente, Lu, acho que os grandes trunfos da minha vida é a Renata, os meus filhos, Benjamin e Elisa, e a amizade que a gente construiu, né, cara? O Sim. resto, acho que vai só complementando a nossa trajetória, né? Cara, a minha carreira na indústria, ela começou na montagem de painel, cara. Meu Olha tio só. tinha uma empresa de montagens de painéis elétricos. Na época eu tinha 15 anos, ele olhou para mim e falou, cara, vem aqui cortar uns barramentos, pratear uns cobres e aprender a fazer comando elétrico. Não sabia, não tinha ideia do que era isso. Entrei lá para ganhar ali um salário simbólico, né, cara? Quando você é da família, né, você vai agregando ali, eu tinha um salário simbólico para aprender a mexer nas coisas. Né? E ali eu tive o primeiro contato, cara, com material elétrico, fui conhecer realmente o que era um disjuntor, um contator, um comando, o que eu precisava montar para partir um motor, o que eu precisava montar para distribuir a energia numa indústria, né, cara? E ali foi as portas se abriram para mim na elétrica ali naquele movimento. Eu fiquei 1 ano e pouco com eles. Tive a oportunidade de entrar na Federal para fazer elétrica e a Federal foi uma das portas que me abriu o estágio na Schneider, que foi a empresa que a gente se conheceu, né? Eu fiquei 13 anos na Schneider, entrei como estagiário, passei por diversas áreas na Schneider. Comecei ali no call center, né, cara? Acho que o call center foi uma escola comercial para nós Para ali. todos Que nós, cara. barato. O call center era a porta de entrada para Schneider, dos clientes para Schneider, né? Então, Uhum. todos os orçamentos passavam por lá, as especificações de produtos, registros de pedidos, faturamento, pós-venda, estava tudo dentro daquela equipe e nós trafegávamos em todas as áreas dentro desse departamento, né? Então, quando nós entrávamos, nós aprendíamos a registrar os pedidos e aprender produtos. Depois nós íamos para orçamentos, depois para o pós-venda, e do pós-venda a gente ia para vendas, né? Então, quando Caramba, você que legal. passava toda a história do call center, você era promovido para vendas, e aí o mundo se abria, né, cara? A Schneider era uma das grandes empresas do mercado de distribuição elétrica, um nome muito respeitado, né? E aí você começava a ter acesso às grandes contas, às grandes indústrias do mercado. A minha trajetória foi um pouco diferente, né? Eu não fui direto para vendas, né? Acho que o Lu deve lembrar. Do call center eu me tornei um instrutor técnico de um showroom móvel da Schneider. Um caminhão. Esse showroom móvel Olha. era a gente chamava do caminhão da Schneider, né, cara? É. Ele era uma carreta, cara, de uns 20 metros de comprimento, e nós tínhamos dentro dessa carreta todos os produtos da Schneider, e era possível ter uma certa interação com eles. Então, partia do disjuntor ali do contatorzinho de 9 amperes até as colunas de CCM de média estavam dentro desse caminhão. E ele rodou E o a Brasil função do inteiro com caminhão isso. era ele rodava, eu rodei o Brasil inteiro com ele. Eu brinco que a gente só não foi pro Acre, né, cara? Que o Acre ainda é uma dúvida. Né? Esse é o Acre. Mas a gente passou por todos os estados, e a função desse showroom móvel era levar a tecnologia da Schneider para dentro da indústria. Então, nós chegávamos de manhã numa indústria, entrávamos dentro da indústria ali num pátio, muitas vezes na frente do restaurante, do clube do Grêmio ali da indústria, né? Conectávamos essa carreta num plug ali, energizávamos ela, os produtos ficavam energizados e ao longo do tempo a gente ia recebendo os usuários dentro desse showroom. E eu posso dizer que a minha carreira profissional ali, comercial, em 1 ano de trabalho, ela evoluiu 5. Porque eu recebia todos os usuários da planta com todos os níveis de dificuldade, com todas as suas dores, que muitas vezes no escritório ou muitas vezes o consultor ali, por ter aquela corrida de visitas, não conseguia Não absorver. consegue. Eu ficava o dia Isso aí. inteiro ali. Sem O contar cara a podia tua entrar dentro do conexão, né, que showroom, você ele podia fez ficar ali o com dia inteiro. a conexão que você fez com outras empresas, também o seu nível de network aumentou demais, né? Exato. Cara, e eu tinha, na época, 22 anos. Era Nossa, que legal. literalmente um moleque, né, cara? E a gente lidava com engenheiros de 30 anos de carreira, 20 anos de carreira, assim, com muitos problemas na bagagem resolvidos, né? Então eu posso dizer que eu fui para apresentar os produtos, mas na verdade eu passei aprendendo muito, né, cara? Sim. Aprendendo muito. Eu fui muito bem recebido pelos clientes. As interações nós aprendemos que nessa dinâmica que não é eu pegar o que a empresa tem ou que o fabricante muitas vezes tem,
e descarregar na indústria, né? Boa. Ali naquela vivência eu aprendi que o meu quadrado não pode entrar no triângulo do cliente. Eu preciso moldar o meu quadrado para o triângulo do cliente, né? Então, essa vivência com o campo ajudou muito o próximo passo, que foi se tornar um consultor de vendas, né? Mas você sabe a característica mais marcante do Rodrigo? É assim, tem algumas pessoas que eu acho que têm o mesmo estilo. Sabe o Kaká no futebol? Sim. É o Rodrigo Hilbert. São homens assim, o cara é bonito, o cara é bem sucedido, o cara não fala nem palavrão, sabe? Ele tá nessa categoria. Olha, é um cara que você olha pra ele. Você olha pra ele e você fala assim, cara, o cara é perfeito, assim, é um cara que você se admira demais. Então, quando ele tava ali na frente de tudo isso, você via que era assim, não só a qualidade técnica, claro, né? Porque já desenvolveu bastante disso, mas como pessoa, é um ser humano que precisa, cara, merece o nosso respeito, sabe? Legal. Rodrigo, aí, beleza, aí dessa trajetória, você já passou continuou na Schneider e tudo mais, mas depois você deu alguns saltos que fez você chegar até onde você está hoje, certo? Aí quais foram os próximos saltos? Saindo ali do showroom, né, a gente teve a oportunidade de entrar como consultor de vendas, né, que era o trajeto comum de todos que saíam do call center, né? Fui ser consultor de vendas lá no Espírito Santo, não sei se você lembra, eu mudei, fiquei dois anos no Espírito Santo. Estive lá com você e não pude aproveitar porque minha garganta inflamou tanto que eu tive quase que não voltava de avião, lembra? É verdade. Eu fiquei 2 anos lá e a nossa missão no Espírito Santo era montar uma estrutura comercial, né? Porque nós temos grandes players lá, né? Então, na época, a gente falava de Samarco, de Vale, na época era Aracruz. Tinha os montadores de painéis, tinha os fabricantes de máquinas para corte de mármore no interior do Espírito Santo. Então foi uma bagagem interessante porque eu fui para o Espírito Santo para ser responsável por todos os segmentos. Então, desde a indústria até o montador de painel que comprava da Schneider para oferecer para a indústria, o OEM, que é o fabricante de mármore, comprava da Schneider para cortar o mármore, que era o grande foco ali daquela região do Espírito Santo, e a indústria por si só, né, que fazia as compras de grandes equipamentos, na época de média tensão, barramentos, etc. Né? Então eu tive a oportunidade de atuar em todos os segmentos e fazer ali um cross-selling dos segmentos. A gente acabava montando projetos juntos entre montador, OEM e usuário final, né? Então, sim. E a montagem da equipe, né? Então nós tínhamos que montar uma equipe, nós tínhamos representantes, aí foi a primeira vez que eu comecei a gerenciar pessoas, né? E eu já comecei de cara contratando representantes com 20 anos de experiência, até isso foi um baque também, né? Porque chega lá um menino na época, 23 anos, para gerir senhores, né? Com senhores do mercado, né? Então, senhores que tinham 30 anos de mercado. Você estava no mercado fabricante, ou seja, a visão fabricante era o que você tinha nesse momento, como você poderia escoar esses produtos que são fabricados no mercado, certo? Como que, e aí, agora, para a gente ir até um pouco mais dentro do assunto, como que hoje, você, com essa visão fabricante, você foi parar no distribuidor e qual é a grande característica diferente entre esses dois mercados? Vou ver só uma coisa aqui. Já vi que o Rodrigo ele tem a mesma coisa que eu. Eu sou filho de mineiro, mas às vezes pareço filho de italiano. Porque eu não consigo falar sem mexer os braços, assim, sem Aí, Rodrigo, só uma coisa aqui, assim, é que tem a voz da consciência. Quase falou que cada vez que você eloquentemente dá uma batida na mesa, aqui a gente dá um pulo aqui do lado de cá. Só para o áudio ficar mais legal ainda. Assim, aí a gente fala assim, ó, pode movimentar a mão assim, aí na mesa deixa tem que prender os braços. Desculpa, meu irmão. Não, tranquilo, de boa. Indo nessa linha, então, você já tinha o olhar do fabricante, agora com o olhar de distribuição. Primeira coisa, assim, qual que é a característica mais diferente e os desafios diferentes que você vê entre esses dois mercados? Cara, eu acho que a distribuição você tem uma dinâmica diferente. O fabricante, por ele ter um share ali do mercado dele, por ele ter uma estabilidade na tecnologia que ele leva para o mercado, eu entendo que é uma dinâmica um pouco diferente, né? Então ele já tem os parceiros próximos dele, ele tem o share do mercado, ele tem o share que ele quer conquistar, ele tem os segmentos já próximos buscando a tecnologia dele, tá?
Isso te dita uma dinâmica um pouco diferente, né? Uma dinâmica, se eu posso dizer assim, um pouco mais pausada em relação à distribuição. Quando eu falo da distribuição, eu preciso de dinamismo, cara, porque a distribuição ela agrega todos os fabricantes, né? Então, eu preciso ser dinâmico com o mercado que precisa comprar pela sua urgência, né? E aí a sua urgência ela vai de um problema que eu tenho num determinado equipamento que está interferindo na minha produção, de uma manutenção programada que eu preciso que o distribuidor tenha disponibilidade de estoque para atender a data de programação da minha manutenção, tá? E da própria concorrência, né? Eu estou falando de uma concorrência muito maior, né? Então, nós temos hoje diversos distribuidores de alto nível no mercado brasileiro que puxam para alta performance. Então, se eu não tenho uma equipe de alta performance, se eu não tenho uma dinâmica que acompanhe a concorrência, o distribuidor ele fica para trás. E só para a gente ter uma noção... Eu acho que é o ponto mais marcante entre os dois, cara. Uma parte que assiste a gente, eles não são da indústria. Então, às vezes, a gente não tem essa noção. A gente acha que o distribuidor é o cara do material de construção que está na frente aqui. A gente não tem noção do tamanho desse mercado, né? É claro que você não pode falar, porque são números estratégicos. Mas, assim, em linhas gerais, como você já andou por esse Brasil inteiro, qual é o tamanho disso? Ou seja, qual é a dimensão? A gente está falando de alguns fabricantes, mas vocês, por exemplo, hoje a Nortel, além de material elétrico, tem automação, tem outros tantos fabricantes. Então, se você puder dar uma linha geral desse mercado, cara, qual é o tamanho disso? É Brasil inteiro? A gente está falando em volume de, sei lá, quantas pessoas trabalham por aí? Ou seja, os números que você pode abrir de mercado, a gente fala de um tamanho de quanto, assim? Falando especificamente da Nortel, cara, a Nortel ela hoje é o maior distribuidor de material elétrico, de soluções e serviços do MRO, que nós chamamos no mercado, do Brasil. Tá? Não existe um distribuidor maior que a Nortel nesse segmento. Tá? Quando a gente fala em números de Nortel, que são números que a gente pode expor aqui para todos conhecer um pouquinho mais da Nortel, a Nortel hoje ela tem 19 filiais comerciais, tá? Então são filiais onde eu tenho equipes comerciais atuando regionalmente. E eu tenho 37 lojas in company, cara. A loja in company é uma loja que fica dentro da indústria com um estoque dedicado para aquela planta. Olha isso, cara. Tá? Que loucura. É um pouquinho das dimensões. A Nortel ela faz parte do Grupo Sonepar. O Grupo Sonepar hoje no Brasil, obviamente é o maior grupo do Brasil e é o maior grupo no mundo. A Sonepar hoje ela fatura 33 bilhões de euros globalmente. A gente está falando de 40 países. Hoje são 80 empresas que fazem parte do Grupo Sonepar. O Grupo Sonepar no mundo tem 180 centros de distribuição e a gente está falando de mais ou menos 2.400 filiais espalhadas pelo mundo. Hoje, o Grupo Sonepar ele tem 1 milhão de linhas de pedidos por dia em faturamento. Olha isso. Então, 1 milhão de linhas por dia. Pouquinho do tamanho, 1 milhão de linhas por dia é o grupo, globalmente. Esse é um pouquinho do mercado da distribuição, tá? E para você que não é da indústria, você fala assim, nossa, mas espera aí, não, para consertar uma máquina, para fazer uma manutenção, qual é o nível de complexidade? Assim, eu não sei se, talvez você conheça, Rodrigo, no nosso próximo episódio a gente vai gravar também com o pessoal da Mura Eletrônica, o Marcelo Barbosa da Mura Eletrônica, vem no próximo. Então, assim, às vezes, para você que não conhece, é o seguinte, uma máquina parada numa linha de produção é um desespero geral. Certo? Porque quando a máquina para fora de uma programação de manutenção, é um desespero geral. Por isso que o Rodrigo trouxe a questão do dinamismo do fornecimento, que cada minuto de uma máquina parada é prejuízo para uma indústria. Quando você está falando de uma parada programada de máquina, você tem centenas de componentes que precisam ser verificados e centenas, às vezes, de componentes, dependendo da indústria, que precisam ser trocados, porque de tanto em tanto tempo, de tanto em tanto rodagem da máquina, isso precisa ser trocado. Imagine assim, uma máquina com inúmeros fabricantes, com inúmeras peças e que o Rodrigo tem que dar conta de garantir que essa disponibilidade de produto aconteça por uma programação de parada de máquina, certo, Rodrigo? Sem contar também as linhas de produção cujos produtos são parte do produto final. Então você imagina que eu tenho uma linha de produção de um equipamento eletrônico que os componentes são vendidos por um distribuidor.
que também não é só pela manutenção, mas pela produção. Pela também. produção. E aí, também, só para você ter uma dimensão também da força da indústria, do poder que ela tem. E muitas vezes a gente a gente consome o produto, mas não tem noção do que está acontecendo por trás desse produto. Verdade. E aí hoje, cara, você que está pensando também, onde eu devo atuar? A indústria ainda é forte. Sim. Então, olha o tamanho, o volume que a gente está falando sobre isso. Agora, eu quero te fazer uma outra pergunta. O distribuidor, ele tem uma relação com o fabricante. E aí, muitas vezes, essa relação, como você falou, tem demanda. A relação, às vezes, com algum distribuidor, ela é empurrada, ou seja, olha, tem aqui uma meta, eu vou produzir, mas você tem que comprar. Ou vocês focam muito mais a dor do cliente final para que você consiga colocar os seus produtos e depois comprar. Como é que funciona essa relação com os fabricantes? A relação do fabricante, ela anda muito em linha com a demanda do mercado, tá? Então, quando a gente fala em distribuição elétrica, bom ponto que você falou, a distribuição não é o construtor de material elétrico ali, né? Hoje a Nortel, hoje o Grupo Sanepar, ele é um multi-especialista, é um distribuidor multi-especialista. Então, eu não estou ali simplesmente vendendo um produto no balcão. Então, hoje nós temos especialistas de venda para cada categoria, né? Então, quando a gente fala especificamente da Nortel, eu consigo atender a indústria no EPI, na ferramenta, no material elétrico, na automação, na iluminação, no datacom. Eu tenho todas as categorias que uma indústria exige de demanda. Tá? E eu não posso colocar uma pessoa de vendas generalista para atender essas categorias, né? Então, nós precisamos de especialistas por categoria. Então, cada categoria dessa que eu te falei, eu tenho um especialista de vendas e eu tenho os especialistas de campo, né? Então, por isso que nós nos consideramos os melhores multi-especialistas do mercado. E quando eu vou para a indústria, eu não levo só um produto debaixo do braço, tá? Eu levo o meu parceiro, que é o fabricante do meu lado, e eu levo uma solução para ele. Então, é identificar a dor da indústria e dar algumas opções de solução para ele. Então, nós não vendemos produtos, nós vendemos soluções para os nossos clientes. É isso que cria uma fortaleza para o grupo hoje e leva um conforto para o cliente, né? Então, quando ele busca a Nortel, quando ele busca a Sonepar, ele está confiante que um especialista vai entrar lá e esse especialista ele está respaldado pelo nosso fabricante, né? E isso impulsiona o nosso relacionamento, né? Eu preciso ter um bom relacionamento com o fabricante para eu ter a minha equipe certificada e entregando um nível técnico que o fabricante exige. Então, essa é a grande fortaleza hoje do Grupo Sonepar, é o conforto que a gente leva para o mercado. Rodrigo, sabe que eu vejo você falando e eu penso o quanto uma Nortel ela foi moldando o seu modelo de negócios ao longo dos anos para atender essa indústria, porque muito desses especialistas que você comenta, eles 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, esses especialistas eram obrigatórios estar na manutenção, na engenharia de fábrica. Houve uma migração, então, desse especialista de produtos, desse especialista de componentes da indústria para o distribuidor, para os prestadores de serviço. Faz sentido isso? É nesse sentido mesmo que aconteceu? Eu não sei se a gente pode dizer que foi uma migração ou foi uma adaptação do mercado. Então, eu acredito que o mercado de distribuição se adaptou e subiu o nível técnico de atendimento. Entendi. Então, hoje eu encontro os especialistas da indústria, obviamente, né? Então, são os usuários que fazem a roda girar, vamos dizer assim. Só que o nível de exigência desses profissionais, ele tem aumentado. Então, ele não quer receber um vendedor. A gente brinca muito do cara que tira o pedido no papel de pão, né? Cara, isso não existe mais. Eu não tiro mais um pedido no papel de pão, né? Então, hoje o meu cliente, ele exige muito o conhecimento técnico para ele ter um conforto na compra. Porque eu tenho muitas opções de mercado hoje, né? Eu tenho muitos concorrentes entrando no Brasil, que não significa que ele está entrando no mercado brasileiro, ele está levando uma condição técnica, uma especificação técnica a quem? Então ele precisa desse conforto de saber o que ele está comprando. E aí, indo mais para a linha de venda, né? Como que um distribuidor prospecta cliente? Qual que é o melhor? Não posso dizer o melhor, porque é uma questão até estratégica, mas imagina que eu vou começar uma distribuição de um produto que não seja igual ao da Nortel, mas como que eu prospecto o cliente?
por onde eu começo? Bato na porta da indústria? Mando um brinde? O que eu faço com esses caras para encontrar? Por onde se começa uma prospecção com a indústria? Eu acho que o primeiro ponto é saber o que eu quero, né? Eu vou abrir um distribuidor. O que eu quero distribuir? Então, o primeiro passo é você definir a categoria que você quer começar a distribuir. O segundo passo é você entender quais dores do mercado você vai atender com essa categoria. Se eu tenho a categoria, eu tenho a dor, eu tenho o público. Com esses 3 pontos na mão, eu consigo escolher o profissional que eu preciso na ponta para literalmente ir lá bater na porta. Ó, eu tenho esse produto, eu sei qual a dor que você tem e eu consigo atendê-la. Acho que a primeira pergunta que o cliente vai fazer para você é como você vai atender. É onde a gente vai para a página 2 e eu preciso de um especialista, né? Então, eu vou te atender por essas especificações técnicas. Aí a gente mata o generalista. Não adianta eu ter um generalista, porque ele não vai conseguir explicar para o usuário que ele vai distribuir um produto que ele vai resolver o problema dele na planta. Ele não tem esse conhecimento. Então, se eu tenho a categoria, a dor do mercado e o direcionamento de um especialista, eu consigo fazer esse mapeamento e dar o primeiro pontapé para começar a distribuir material elétrico. Obviamente que tem as políticas comerciais, os acordos com os fabricantes, o lado de vendas da porta para dentro, né, que são os acordos comerciais que você precisa desenvolver, né? A gente vai chegar ali na frente sobre isso, né? Os acordos comerciais que você precisa desenvolver, até no sentido de que esse fabricante também coloca sobre a sua responsabilidade, sobre a sua guarda, uma determinada área de mercado, o tipo de clientes ou o nome desses clientes, né? Agora, a questão é o seguinte, né? Eu vejo muito, quando se fala solução, apesar de ser um mercado pressionado por preço, a gente está falando de valor, né? A gente está falando de valor, do quanto essa relação tua de representar o fabricante dentro do teu cliente, dar respaldo para o teu cliente, ela é uma relação de valor. É nesse foco também que mesmo o distribuidor trabalha? Sim, como eu comentei com vocês, é o conforto que a gente leva para o usuário, então a gente pode chamar isso de valor, né? Então ele precisa ter a confiança do que ele está recebendo de especificação atenda a dor, a necessidade dele. Tá? Ou não é qualquer distribuidor que vai distribuir grandes marcas. Então, você precisa ter uma qualificação, você precisa seguir algumas diretrizes, e essas diretrizes ela entram em vários âmbitos aí de mercado, para você levar essa qualidade. Né? Então, se percebam que a gente roda e a gente volta no tema especialista, volta no tema conhecimento, volta no tema técnico, e não puramente a venda de balcão do generalista, né? Então, o quanto o mercado tem evoluído é nesse sentido, né? O conforto que você leva para o usuário na outra ponta. Né? Agora, um ponto que é válido a gente falar é o seguinte, é muito diferente, Hugo, eu tenho uma loja aqui no Eldorado, Diadema, né? E eu pensar no meu volume de compra, e eu pensar no volume de compra de uma escala dessa. A gente está falando de valores muito maiores, com volumes muito maiores, aí o problema é diferente. Não que ele seja maior nem menor, mas é diferente. Então, Rodrigão, como que é lidar com um volume de vendas que a gente está falando de várias filiais, várias pessoas? Eu tenho que ter especialista para várias coisas. Então, como que a gente lida com altos volumes de venda? Porque, obviamente, há uma pressão também, metas e tudo mais. Como é que a gente lida com isso? Como que a gente pensa nessa questão de se há uma forma de eu previsionar algumas questões, cuidar, por exemplo, de um onboard, um treinamento. Como é que a gente lida com tudo isso? Queria saber o que está nessa cabecinha, como é que a gente lida com isso tudo? Cara, quando a gente fala lidar do tamanho de mercado pensando em equipe, a qualidade do profissional ela é muito importante, né? Então, a gente busca e a gente forma os nossos profissionais para serem profissionais de alta performance. E existe os setores, né? Então, cada categoria tem a sua setorização e tem os seus especialistas por categoria, né? E existe uma métrica, uma governança e uma dinâmica do dia a dia para conseguir acompanhar o volume e o dinamismo do mercado. Tá? Então, as suas filiais têm os seus gerentes e a gente tem as dinâmicas com os gerentes de acompanhamento de mercado. Cada categoria tem o seu gerente.
cada segmento é olhado de uma forma diferente entre comercial e produtos, né? Então, quando você fala o gerente de produto ele está muito mais envolvido num setor, no dia a dia comercial do que propriamente do produto. Porque não adianta eu ficar fechado no escritório olhando para o produto se eu não olho a dinâmica comercial. Então, a minha vivência no dia a dia ela é muito grande com os gerentes comerciais da ponta. Eu preciso acompanhar o que está acontecendo na ponta para eu trazer produtos e fabricantes que atendam essa necessidade. Então a gente pode dizer que a diferença... Sem entrar... Perdão aí. Se a gente avançar muito, explorar, né, eu acho que acaba abrindo muitas portas aqui que a gente não poderia estar discutindo da dinâmica, mas... Acredito que se a gente falar em um bom depois vocês editam e cortam aí, mas... Não, imagina que isso. Mais a questão estratégica da equipe, né, de como tratar, etc. Acho que não... Mas acho que eu consegui pegar um insight do que você falou. Eu tenho receio de abrir muita coisa aqui. Não, mas... A diferença entre pequeno e grande, quando a gente fala de volume, ela passa por 3 grandes pontos. Então, pessoas, processos e tecnologia. Um ponto fundamental do que você falou é que, bom, as pessoas precisam ser muito bem capacitadas e eu tenho que ter divisão para que essas pessoas saibam o processo, né? Então eu tenho que ter processo muito bem definido, as pessoas muito bem qualificadas e invariavelmente eu não conseguiria fazer a gestão disso sem um processo tecnológico cuja as informações sejam transparentes de uma maneira legal, os arquivos de conhecimento também, o pedido e a forma de eu entrar com esses pedidos e tudo mais, e também a forma de fazer gestão. Então eu acredito que passa por esses 3 pontos: pessoas, processo e tecnologia. Você que é pequenininho, você que está pensando um dia em crescer e fala, meu Deus do céu, então saiba, é por aí que você tem que ir. Pessoas, processos e tecnologia. Não adianta você querer crescer só na tecnologia, porque vai faltar processo, nem só no processo, porque vai faltar gente. Se você não quer investir em gente, tá aqui alguém falando para você o tamanho disso. Tem gente pra caramba. Então invista em gente, invista. Faz parte desse processo, né, Hugo? Exato, exatamente. E assim, muito interessante porque investir em gente começa, como o Rodrigo trouxe, lá no começo. Selecionando bem, recrutando bem, contratando pessoas que sejam ou qualificadas porque você precisa, ou qualificáveis para aquilo que você vai precisar delas amanhã. Né? Então, assim, construir... E aí, talvez essa questão, Rodrigo, a gente sabe que, invariavelmente, o desafio de pessoas, de contratação e de desenvolvimento é uma constante. Uma constante, infelizmente, num país onde a gente sabe que nem todos conseguem ou têm oportunidade de se desenvolver culturalmente, educacionalmente. Né? Como é que vocês olham por isso? Como é que você mescla? E aí pode trazer não só uma questão do Nortel, mas uma questão pessoal tua. Como é que você mescla entre contratar quem já é bom e desenvolver capacidades, habilidades, sejam técnicas ou comerciais, nas pessoas que vão chegando dentro dos seus times? Eu acho que a gente tem os dois lados são positivos, tá? Eu sou muito a favor de você desenvolver o profissional. Tá? Então, quando a gente fala de um profissional de alta performance, não é só o conhecimento técnico. O profissional ele precisa conhecer a cultura da empresa. Boa. Muitas vezes eu brinco que é fácil ele aprender tecnicamente, né? Então ele tem uma base técnica, ele precisa aprender sobre 6 fabricantes. Então ele lá, vamos falar do caso de elétrica, ele fez o curso de elétrica, se formou, ele é um engenheiro ou ele é um técnico, então ele tem a base de elétrica. Quando ele entra para uma estrutura, ou no distribuidor ou no fabricante, ele vai conhecer aquela linha, né? Então ele tem a base e ele vai pegar essa base e vai aplicar na linha do fabricante ou do distribuidor. Eu costumo dizer que isso é fácil, né? Porque a gente ainda está falando ali tecnicamente. O difícil dele é ser absorvido pela estrutura, pela organização que ele está entrando. Então, muitas vezes a cultura da empresa não dá match com a cultura dele, de como ele foi formado ou como ele quer trabalhar. Então, eu vejo muita dificuldade aqui na absorção da cultura da empresa. Quando eu pego uma pessoa que ela começou ali do zero, que ela tem uma base virgem de cultura corporativa, e ele começou a se formar ali, que foi no meu caso, o caso do Luiz na Schneider, eu descarregar conhecimento técnico numa pessoa que já permeia na cultura da empresa, eu tenho um potencial muito maior. Porque ele sabe as pessoas que ele precisa interagir, ele sabe os departamentos que vai ajudar ele sabe como a empresa funciona para
proporcionar o melhor para o cliente. E aí ele pega toda aquela bagagem técnica, joga dentro desse conhecimento dele e faz rodar. Obviamente que a gente não consegue encontrar todos os profissionais que a gente precisa na nossa base, né? E aí a gente precisa buscar um profissional já de conhecimento, que o mercado já conhece, que o mercado valoriza. Quando a gente traz esse profissional para dentro de casa, ele já está formado tecnicamente. Sim. Aí o nosso foco é ele se adaptar e se ajustar à cultura da empresa. Eu acho esse segundo ato mais difícil. Não é impossível, mas ele é mais complexo e a curva de aprendizado é maior. Então, poderíamos dizer assim, se você é um profissional de mercado, já experiente, já tem sua história, está trocando de posição numa empresa, se habilite a desaprender para poder aprender, né? Desaprender uma cultura que talvez você já tenha para aprender uma nova cultura, porque esse é o principal gap num gestor do teu nível, em encontrar pessoas que possam se readequar, se realinhar a uma nova cultura. Esse é o primeiro ponto, certo? Não descarregue a sua cultura numa cultura nova. Exato. Para quem é novo, para quem está chegando agora, o outro desafio é, entenda, esteja aberto a aprender com uma nova cultura, a reconhecer que... Porque a gente vê muito isso, né? O jovem, quando ele chega na organização, e principalmente uma organização como a Nortel, que já tem suas liturgias, já tem seus rituais, já tem sua cultura, e com certeza tem um esforço de divulgar essa cultura, de treinar as pessoas dentro dessa cultura, é o jovem que ele não consegue compreender a complexidade e a importância de se alinhar a essa cultura, né? De entender como as coisas acontecem, do que é valor para a empresa, do que é importante para a sua conduta no dia a dia. Às vezes ele chega ali da faculdade de engenharia ou da faculdade mais técnica e ele acha que só o tecniquez é importante. E não, tem todo esse lado cultural que é extremamente importante também, né? Exato. Uma pergunta. Quais são os pontos fundamentais que você procura no profissional? Porque você já criou time do zero, já tem times, já geriu times de diversidade cultural e técnica e tudo mais. Mas quais são os pontos fundamentais que você identifica na hora de contratar alguém? E se tem uma diferença, ou seja, pelo teu olhar, como você consegue identificar aquele com maior potencial para virar gestor? Você imagina que uma parte das pessoas que assistem a gente é vendedor, é o cara que está ali, ele fala, legal, mas eu quero virar gerente, eu quero virar diretor regional, Latam e todos esses nomes diferentes agora e tal. Beleza, mas quais são os pontos fundamentais que eles precisam entender que você, com esse olhar já calibrado, o que você identifica? Para a contratação do profissional, normalmente quando a gente faz as entrevistas, e algo que eu aprendi ao longo da carreira, e apanhando muito, né? Acho que a gente apanha muito ao longo da carreira até formar ali um raciocínio. No meio das perguntas que a gente faz do profissional, o que a gente precisa identificar nele? O desejo de mudar o mundo. Quando a gente olha para uma pessoa e você vê que a pessoa quer mudar o mundo, o que ela tem que carregar para o cliente quando ela quer mudar o mundo? Ela tem que carregar soluções. Tem que levar uma solução para o problema do cliente, seja qual for a dor dele. Né? Então, se eu tenho uma pessoa que tem uma base técnica, que tem um conhecimento técnico e ela quer mudar o mundo, o resto acontece. O que é o resto? Mapeamento de mercado, identificação dos segmentos, identificar os stakeholders na planta que você quer atender, sabe aquelas palavras bonitas, aquelas técnicas maravilhosas, de identificação do stakeholder, de identificação do detrator, do promotor. Isso tudo funciona perfeitamente, só que se ele não tem o sentimento de mudar o mundo, ele não tem energia para buscar todas essas identificações. E aí ele passa a ser um vendedor comum, para atender demandas comuns. A gente tem exemplos excepcionais da Nortel de vendedores que querem mudar o mundo. E são vendedores que eles chegam à frente do negócio. Né? Então, hoje a gente está no nível que eu vou até a indústria e eu mostro a demanda para o cliente, eu gero a demanda para o cliente e deixo ele satisfeito. E muitas vezes ele não estava enxergando que ele podia ir por um outro caminho. Né? Esse é o vendedor de alta performance. Ele usa todas as técnicas dele e a energia de mudar o mundo. Quando eu pego um vendedor normal, né, não um vendedor de alta performance, ele só vai vender. E aí, o que é só vender?
Quando eu chego na indústria, o projeto já está feito, já está especificado, o cliente já sabe o que ele quer. Então eu brinco muito que a gente está ali nessa condição, eu estou sendo um formador de concorrência. Porque no final, o que a indústria precisa? De 3, 4, 5 distribuidores para comprar um produto. Sim. Então eu promovo uma concorrência. Só que eu não fui o gerador dessa demanda. Então muitas vezes eu não conheço as pessoas que estão comprando, eu não conheço a real necessidade, eu não consigo adaptar especificamente o produto correto para a concorrência. Eu estou fora do jogo. Eu só estou cumprindo tabela. E aí o que cai dentro da sacola desse vendedor é lucro, cara. Porque ele não está plantando. E é muito louco isso que você está falando, Rodrigo, porque assim, aqui no Que Não Fazendo Vendas, a gente bate muito no seguinte, né? Inclusive, um dos primeiros episódios nossos foi falando assim, vendas é só uma questão de talento ou uma questão de processo, metodologia, ferramenta? E só de você falar aqui, ó, né, igual o que o Rodrigo trouxe aqui agora, gente, olha só. Ele vem então falando assim que qualificação da oportunidade é extremamente importante, certo? Sim. De identificação de todos os interlocutores dentro do processo. Porque quando a gente fala de venda consultiva, a gente fala o seguinte, você tem que estar falando com o técnico lá que ele especifica, você tem que falar com o chefe dele porque o cara tem uma visão um pouco mais ampla. Você tem que falar com compras também, que compras vai fechar aquele pedido. E você tem que falar com os decisores do processo, porque todo mundo envolvido dentro de uma oportunidade, porque assim, para uma empresa que fatura 1 milhão de linhas de pedidos por dia, lógico, a gente vai desmembrando na unidade, cara, você vai pegar pacotes de compra extremamente complexos de serem lidados. Mas olha uma coisa fundamental. A gente sempre fala aqui de conhecer a dor do cliente, né? Sim. O que o Rodrigo trouxe pra gente aqui não é conhecer a dor do cliente, é antecipar a dor. Antecipar a Ou dor seja, do cliente, faz sentido. é o médico que, por saber que ele anda bebendo demais, fala, meu amigo, você vai ter um problema. Então, vamos tomar um remédio. E aí, ou seja, observar o teu cliente ao ponto de conhecer o comportamento dele, para que isso já seja um indício de que ele vai precisar desse remédio. Exato. E o que eles estão fazendo é justamente isso. É conhecer o cara a tão ponto que fala assim, eu tenho uma dor que você vai ter essa dor. E eu já estou antecipando com você. Aí nasce um grande projeto. É isso, Rodrigo? Exatamente, porque no final do dia nós somos especialistas e nós interagimos com diversos segmentos e indústrias. E eu consigo antecipar por histórico, né? Por conhecimento, por experiência. Então eu não preciso ficar sentado na cadeira esperando o negócio acontecer. Eu posso ir lá bater na porta, ganhar a confiança do cliente e antecipar ele. Cara, você vai ter um problema aqui. Mas um ponto Se que eu você acho que seguir esse caminho, você vai economizar aqui. Aí eu preciso fazer duas perguntas, né? A gente trabalha bastante aqui com métricas. A gente fala que é muito mais métricas e menos achismo, né? Porque tem muitos gurus de vendas e tudo mais. Quais são as métricas fundamentais? É claro que você não precisa abrir as suas, mas o que você entende que são números fundamentais que se mede para saber se a equipe está indo num bom caminho ou não? Cara, a gente tem alguns KPIs que a gente segue aqui para fazer a medição de performance de vendedor, né? Então, eu acho que não foge muito dos padrões de vendas que a gente aprende por aí. Então, a gente minera muito os dados que os vendedores trazem do mercado, né? Então, a gente tem, quando a gente falou de tecnologia, né? Então, a gente tem muitas ferramentas aqui dentro para minerar tudo que o vendedor traz, né? Nem tudo é meta, mas tudo é olhado. Boa. O sucesso de vendas no final do dia é a venda, é o faturamento, né? Então, o faturamento ele está atrelado à margem, que ele está atrelado à cobertura regional. Tá? Então, acho que a gente não consegue fugir do básico da medição para ver se o cara está no caminho certo ou não. Mas a gente faz algumas interações com os vendedores que muitas vezes eu não consigo medir por si só, que é a penetração que ele tem pela conta. Então, é muito fácil eu entrar numa conta e falar que eu vendo R$1 milhão nessa conta e que ela cresceu 50% em um ano. Legal. Qual que é o potencial dessa conta? Então, muitas vezes a gente se depara com um potencial de conta de R$10 milhões e ele está super feliz que ele está vendendo um. Então, e sem a mineração dos dados, isso seria praticamente impossível, né? Exatamente. E aí, assim, tanto os dados que eu trago para dentro de casa, como os dados que eu vou buscar no mercado. Então, eu preciso conhecer o meu cliente. Então, um ponto importante para eu entender se a sua equipe de vendas ela realmente está performando e ela está vendendo realmente o que ela precisa, é entender se o seu profissional de vendas ele conhece realmente o cliente. O que é conhecer o cliente? Mais uma vez, o potencial de compra daquela indústria.
Potencial de compra de 10 milhões. Eu estou saturado ou não estou saturado? Cara, se eu estou vendendo 1 milhão num potencial de 10, eu tenho muito espaço para crescer, eu não estou saturado. Agora, dos 10 milhões, eu estou vendendo 9, eu estou vendendo 8, talvez naquela conta eu cheguei num ponto de saturamento. Boa. E aí é uma manutenção que a gente tem que fazer naquela conta para eu manter esse nível, né? Mas normalmente é o que a gente encontra por aí, isso não é uma exclusividade da Nortel, é uma exclusividade de mercado. Normalmente o profissional de vendas ele tem muito espaço para crescer dentro dos clientes, né? Então ele não tem a sua totalidade na conta, né? Porque é um trabalho a longo prazo, né? Você não vai dominar uma conta em 1 ano, você não vai dominar uma conta em 3 anos. É um relacionamento de longo prazo, né? E tem uma coisa que você trouxe aí que para mim duas coisas que você falou que para mim destaca muito. Primeiro, nem tudo que é métrica é meta. Né? Métrica, muitas vezes a gente fala muito de métricas de desempenho, né? Que elas não são métricas de resultado, mas elas te mostram ali se o time está mais ou menos na mesma direção. Primeira coisa é essa que eu achei fantástica. E segundo que você trouxe é o seguinte, com toda essa visão já mais apurada para dados, definição das próprias metas deixa de ser achismo, né? Ela passa a ter uma ciência em torno de definir as metas que eu preciso perseguir dentro de cada conta, né? Um outro ponto que eu ia te fazer a pergunta. Gerindo times grandes, enfim, você enquanto gestão, né? Quais são, quando você faz uma reunião de engajamento do time e tudo mais, aí 2 pontos. Aonde você bebe conhecimento para passar para esse pessoal e quais são os pontos que para você são fundamentais para garantir o engajamento do time? Porque você obviamente está falando de uma distância regional muito grande, sim, então precisa buscar formas de estar próximo, de engajar essas pessoas. Mas quais são os pontos fundamentais que, na tua opinião, um gestor precisa colocar em reuniões periódicas, enfim? Quais são os pontos que você entende que são fundamentais para que o gestor consiga engajar seu time? Cara, fugindo dos nomes bonitos, tá? Vamos falar da vivência do dia a dia. Boa. A gente tem diversas teorias que levam para o mesmo ponto. Mas, de forma prática, uma coisa que a gente vende muito para o time de vendas é o pertencimento. Boa. Se o seu time não tem senso de pertencimento da operação, da empresa, do cliente, cara, você pode vender qualquer tipo de teoria de vendas para ele. Então, veja que a gente está agregando aqui valores, né? Então, a gente falou de dar o mundo e pertencimento. Tá? Então, o que é o pertencimento e o que a gente muito bate nas nossas equipes de venda? Cara, esse negócio é seu. Esse cliente é teu. Os contatos são seus. Tudo bem, você está numa estrutura, você está na indústria, você faz parte, né? Você é funcionário de uma multinacional. Só que todo esse processo, esse desenvolvimento, do começo ao fim é seu. A empresa é sua, você é funcionário, você faz parte dela. O seu sucesso é o sucesso da empresa. E esse sucesso ele retorna para você no final do mês, cara. Então, se você não entende que aquilo é teu, as teorias morrem. Então, é um negócio que a gente faz as reuniões, mais uma vez, né, voltando ali para a média que todo mundo segue. A gente faz as reuniões comerciais, a gente faz a aproximação com vendas, a gente fala de meta, a gente fala onde tem que melhorar, a gente fala para corrigir rotas, a gente fala para aprimorar e continuar fazendo o que está sendo bem feito, só que a gente entra muito em sentimento ali, né? Então, façam tudo isso, mas tratem como seu. O resultado vai ser melhor. Né? Tem um livro que eu tive o prazer de ser coautor nele, que chama Metamorfose Empreendedora, e a gente aplica os conceitos do Metamorfose Empreendedora também muito no intraempreendedorismo. E tem rolado, a gente ainda tem sido chamado muito para conversar com as empresas sobre isso. Intraempreender, então, é você empreender na sua posição na empresa. Intraempreender na sua carreira. Sim. Porque assim, né? Temos aqui uma big de uma história legal longeva dentro de uma mesma empresa. Mas a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, meu pai tinha o sonho de trabalhar 35 anos numa mesma empresa e se aposentar nela. Ele mesmo já não conseguiu.
Ele mesmo já não conseguiu. A gente sabe que a gente se dedica e tem que se dedicar, porque afinal de contas, se alguma coisa merece ser feita, ela merece ser bem feita, mas nós temos que também intraempreender nas nossas carreiras, certo? O desenvolvimento das nossas carreiras, se apropriar de encontrar esse protagonismo nas nossas carreiras, também é importante, estando na empresa onde a gente está ou migrando para outras empresas, como naturalmente, dentro de uma carreira profissional, a gente migra, né? Então, essa apropriação, esse pertencimento que o Rodrigo traz, a gente acaba comentando muito nessa questão do intraempreendedorismo. E tem dado certo aí o papo nesse sentido. Olha, isso me lembrou bastante o episódio que a gente gravou com a Estela, quando a gente falou de onboarding, por exemplo, né? Sim. Um profissional, para você buscar um profissional no mercado, ele não tá barato, é caro o profissional, né? Quando você traz ele para dentro, o processo de onboarding, ele é excepcional, ele é importantíssimo para que ele possa ter um aculturamento, como o Rodrigo já falou, para que ele possa entender as regras e quem sabe até ser embebido de culturas técnicas e conhecimento técnico para que ele consiga se desenvolver mais rápido, onde a gente chama de rampeamento. Legal. Mas passado esse processo, se não tem o acolhimento que o Rodrigo está falando, o cara ficou super feliz, super motivado, que legal, 6 meses, 8 meses, ele começa a pensar, puxa, mas a outra empresa é tão mais legal. Onde é que eu amarrei meu burro, né? Nossa, lá eles fazem uns negócios de uma reunião, o pessoal sai mó feliz. E aqui a gente só fica nesse negócio. Ou seja, o processo de aculturamento faz com que o onboarding bem feito, a contratação bem feita seja perene. E aí, Rodrigo, nessa linha, eu sei que a gente conversou um pouquinho fora aqui, né? Contratar pessoas não tá fácil. Isso é uma realidade para os grandes também? E como que tem sido feito para você buscar esses profissionais, enfim? Fala um pouco dessa dificuldade ou não de contratação. Como é que tá isso para vocês? Eu acho que o mercado ele passa por uma escassez de grandes profissionais, né? Então, hoje, você olhar para o mercado e buscar um profissional pronto, formado, tá difícil de achar. Tá? Então, você muitas vezes precisa, vamos dizer assim, que a gente precisa comprar o funcionário, né? Ele não está disponível no mercado. Então, você tem que olhar para o concorrente e aí você tem que colocar uma proposta. Quando a gente olha para a base nossa, eu acabo tendo que pagar mais caro para um profissional já formado. Tá? Então, aí a gente volta naquela tecla, né? Se eu consigo formar a minha base, eu consigo montar um grande time sem ter que ir para o mercado. Porque quando eu vou para o mercado, a gente não acha. Tá bem difícil, o mercado tá bem complicado para achar profissionais disponíveis no mercado. Aí olha só, tá difícil porque não tem profissional ou porque os que chegam não querem mudar o mundo? Boa, é uma pergunta. Essa pergunta é muito boa. Normalmente os que chegam não nos convencem que eles querem mudar o mundo, realmente. E os que querem mudar o mundo estão motivados, né? É o que a gente falou. Se ele quer mudar o mundo, ele já tem o senso de pertencimento, ele já acha a empresa que ele está trabalhando excepcional, ele não quer olhar para o lado, cara. E aí você perdeu a oportunidade lá atrás de uma janela de trazer esse profissional para você, ele já foi para outro lugar. Para você arrancar esse profissional, muita coisa tem que acontecer na vida dele para ele sair. Ele não vai sair por salário, cara. Só salário. Exato. E olha só, Rodrigo, assim, afinal de contas, temos o título do nosso programa, que é o que não fazer em vendas. Sim. E a última pergunta sempre é, para o entrevistado, na sua experiência, o que não fazer em vendas? Cara, não encaixe o seu triângulo no quadrado do cliente. Boa. É isso, né? No final das contas, é aquela brincadeira, né? Para quem só tem martelo, todo problema é prego. É verdade, é verdade. Esse é o grande erro, na sua opinião, que vendedoras e vendedores acabam incorrendo. Não chegue com a fórmula, não chegue com a solução que você acha que o cliente quer. Né? A escutativa ela é importantíssima. Então você tem todas as soluções na mão, mas você precisa entender qual forma o cliente atua e qual forma ele precisa receber para você atendê-lo, né? Senão é mais do mesmo, né? É descarregar um monte de coisa no cliente e no final do dia o cliente fica frustrado porque não era aquilo que ele precisava. Boa. E aí, para você, a gente está chegando ao final do nosso programa, e aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, que aí pode ser, obviamente, por vendas, mas, cara, se você tivesse esse momento e tivesse a maior propagação do mundo, o que você falaria para as pessoas? Porra, essa pergunta foi pesada. Cara, a gente pode falar profissionalmente.
a gente pode falar de contratação de pessoas, é buscar a essência do ser humano para trazer o desenvolvimento do negócio. Então, a gente falou um pouco de pertencimento, a gente falou um pouco de mudar o mundo, de se encaixar nas soluções do cliente. Isso tudo é relacionamento, né, cara? Não é um 0-1, né? Então, buscar a essência do profissional e moldá-la dentro do mercado, acho que é essencial para você encontrar um bom profissional. Excelente. Pois é, excelente. Hugo, chegamos ao final de mais um episódio, bastante industrial, mas passamos por algumas questões até humanas e pessoais aqui, é muito legal, né? E exatamente, quando a gente vê um Rodrigo falando... Vendas é pessoal, né, cara? Vendas Exatamente, cara. relacionamento total. E é muito do seguinte, de trazer profissionais com a experiência... Sim. De um Rodrigo, porque assim, quem está chegando agora, o que não fazer em vendas, ele tem muito objetivo de também o seguinte, né? A brincadeira com o nome, sabe, Rodrigo, é muito assim, a gente já passou tanta coisa em vendas, a gente já viu tanta coisa dar errado, e por isso que a gente fala da brincadeira do nome, do que não fazer em vendas, e com certeza a tua experiência nesse mundo, que é um mundo da venda industrial, que é um mundo às vezes que as pessoas não conhecem de forma ampla, né, a sua complexidade, poxa, trazer sua experiência foi realmente muito bacana. Quero agradecer demais a sua atenção, dar parabéns pela tua jornada, pela tua trajetória, né? Que a gente sabe o quão desafiador é, agradecer demais a tua presença e a tua dedicação aí a dar esse tempo pra gente. E claro, se você de alguma forma puder compartilhar as suas redes, como é que o pessoal te encontra para poder te pedir dicas, enfim, né? Bom, o prazer é meu de participar desse bate-papo com vocês. Morrendo de saudade de você, Lu, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Então, quando eu recebi o seu convite, fiquei super feliz. Show. Eu acho que a ideia aqui foi a gente tirar um pouquinho do peso, né, de vendas e levar um pouquinho mais para o ser humano, não para a técnica. Eu acho que isso é muito importante para o dia a dia. Estou muito feliz de bater esse papo com vocês. Show, nada montado, né? Falei pro Lu, eu falei, cara, não tem roteiro nenhum, não tem nada, vamos sentar lá e vamos conversar. Então, eu acho que isso é legal. O bate-papo, você traz a experiência na essência, né? Para me encontrar, fiquem à vontade, Rodrigo Mushi no LinkedIn. Podem me adicionar lá, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. A gente vai ser um prazer ajudá-los aí para quem está se formando, para quem quer entrar em vendas, para quem está em vendas e está meio perdidão, está apanhando do mercado. Pode chamar a gente lá que vai ser um prazer trocar experiências e ajudá-los. E olha só, para eu finalizar aqui, eu não posso deixar de falar com quem está vendo a gente o poder dos teus relacionamentos. E tudo o que você faz na tua vida profissional, ela caminha com você. Você não consegue jogar fora. Tem uma história. O Rodrigo só está aqui porque quando eu fui estagiário técnico, nós participávamos de um mesmo departamento e tínhamos a mesma dor, o mesmo problema. O que foi transformacional, como eu falo nas minhas palestras, a gente começou a ter contato com engenheiros, com pessoas que falavam outro idioma, e da minha realidade, cara, isso é totalmente diferente. E o Rodrigo, assim como outros amigos, a gente ficava no almoço debatendo coisas de nerd. Acho que a maior saudade que eu tenho da época era do almoço, que a gente ficava debatendo coisa de nerd, era muito legal. E a gente foi carregando isso ao longo do tempo e vendo que os amigos que estavam naquele momento, hoje eles estão em posições, e você viu aqui, a posição, o tamanho desse cara. E eu tenho orgulho de falar, esse cara, eu conheço ele há uns mais de 20 anos, que a gente já se conhece, a gente tem felicidade em ver o sucesso do amigo. Então veja o seguinte, ao longo da tua vida, da tua trajetória, carregue com você, primeiro, pessoas que estavam no começo, comece a observar elas, volta a falar com elas, não perca esse relacionamento. E saiba que essas pessoas, elas estão em alguma posição que elas podem te ajudar. Não joga o teu passado fora, sabe? Então, Rodrigão, cara, é um prazer imenso você estar aqui. Tô morrendo de saudade também de você, da tua família, pra gente poder tomar vinho, que eu sei que você é um cara especialista. A gente poderia fazer um episódio só disso, que o cara é top, especialista, estudou pra caramba sobre isso. E, cara, um beijo pra você, pra tua família. Obrigado pela tua troca de experiência, tenho certeza que a gente vai aprender muito, o pessoal vai aprender muito ao longo do tempo com isso. E, cara, parabéns, que essa trajetória seja só o início de uma grande trajetória que ainda tem pela frente, tá bom? Prazer imenso você estar aqui com a gente, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, Lu. Obrigado, Hugo.
Tamo Muito junto. E é isso aí, vamos Chegamos encerrando ao final. mais um O Que Não Fazer em Vendas, 14º episódio. Ai, com clima de saudade, a gente tá Não finalizando é? aqui. É isso aí. Obrigado, Vesa TV. Obrigado a todos vocês que nos acham nas redes sociais. E olha só, você pode estar vendo reprise, você pode estar vendo no YouTube, mas na próxima terça-feira, às 21h30, estaremos com um novo episódio incrível e inédito aqui na Vesa TV. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, beijo no coração. Até mais. Valeu, até.